Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Amália Gabriela Carvalho Moura e meu projeto foi sobre a produção in vitro de nematóides entomopatogênicos em meio sólido e semissólido usando shaker refrigerado para o cultivo. E esse projeto foi desenvolvido através do Programa de Iniciação Científica Voluntária com a orientadora Viviane Sandra Alves. Os nematóides entomopatogênicos são vermes cilíndricos e são promissores no controle biológico, já que a associação dos nematóides com bactérias mostra uma efetividade no controle de insetos praga. E o termo entomopatogênico se refere à capacidade de causar patogenia através da liberação de toxinas ou de outras substâncias que têm um caráter inseticida. Sabendo então que esse complexo nematóide bactéria é muito virulento para insetos, o controle biológico com nematóides é sim uma alternativa não química no controle de insetos pragas a nível mundial. Porém, os produtos com esses agentes ainda são escassos aqui no Brasil, em parte pela falta de investimento em pesquisas sobre a produção de nematóides em larga escala. A produção em vivo, que é essa aqui que a gente pode observar na imagem, é muito utilizada para estudos no laboratório, mas a produção in vitro deve ser mais explorada e estudada para que avanços na área do controle biológico com nematóides sejam alcançados, colaborando assim para uma possível comercialização desses agentes. Então, esse trabalho teve como objetivo realizar testes de produção de Heterorabidites amazonenses, o isolado UL7, em condições in vitro, utilizando meio de cultura sólido e semissólido. Para a manutenção e replicação dos nematóides, o isolado foi multiplicado pelo método in vivo, e o isolado UL7 Heterorabidites amazonensis, ele foi inoculado em larvas do último instar de Galéria melonella, e após a confirmação da infecção das larvas pelos nematóides, elas foram transferidas para a câmara seca, foram mantidas na câmara de germinação a 23 graus por 5 dias. E após esses 5 dias, as larvas elas foram colocadas em armadilhas de White para que fosse coletado os juvenis infectantes, e eles foram mantidos sob as mesmas condições. E as larvas de Galéria melonella, elas foram obtidas através da criação que é conduzida no próprio laboratório, em temperatura ambiente, e foram alimentadas com dieta artificial. Para o isolamento das bactérias simbiontes, a gente usou essas larvas de Galéria melonella que foram mortas pelos nematóides, então elas foram desinfestadas, foi feito um furo na parte ventral da larva, e a hemolinfa ela foi extravasada em meio de cultura NBTA, e ficou de 48 a 72 horas a 28 graus. Para a produção em meio sólido, a gente utilizou o meio de cultura base adaptado de Neira Monsalve. Esse meio foi vertido em placas de Petri. As placas elas foram observadas diariamente e após a emergência do J3 da segunda geração, as placas foram transferidas para a armadilha de White modificada e nós coletamos todos os dias durante 17 dias. Com os dados, a gente fez a quantificação total dos juvenis infectantes e análise de regressão pelo programa do Excel. Aqui nós podemos ver a bactéria estriada no método de placa cheia, e aqui já é o J3 dos nematóides. Para a produção em meio semissólido, a gente usou o mesmo meio de cultura base, só que apenas com 1/4 de agar. Foram utilizados frascos Ellenmeyer de 250 ml e foram postos 30 ml de meio nesses frascos. Foram mantidos em shaker de agitação por 5 dias e após esses 5 dias foram adicionados 600 juvenis infectantes por frasco. Foram adicionados também essas espumas que a gente pode ver nessa imagem para dar mobilidade para os nematóides, e após isso foi mantido em câmara de germinação por 21 dias. Para a contagem dos nematóides, a gente adicionou 120 ml de água destilada e extraiu 1 ml para a contagem. Também foram feitas 3 repetições e a gente utilizou análise de variância e teste de média de Scott-Knott pelo programa CISVAR. Os dois meios, tanto o sólido e o semissólido, a gente utilizou óleo vegetal de milho. Aqui nesse gráfico, que é a produção média por ml em meio de cultura sólido e semissólido, a gente pode perceber que houve uma diferença significativa na produção total entre o meio semissólido e o meio sólido.
O meio semissólido apresentou um resultado bem superior em relação ao meio sólido, com 32.500 juvenis infectantes, e o meio sólido com 14.000 juvenis infectantes. Mas também a gente tem que considerar que no meio semissólido, o inóculo foi superior ao adicionado no meio sólido. No meio semissólido, nós adicionamos 600 juvenis infectantes, enquanto no meio sólido, a gente adicionou 200 juvenis infectantes. Então, isso pode ter interferido no resultado final. Neira Monsalve, ela utilizou os óleos vegetais de azeite, soja e canola para a produção. E, segundo ela, não foi um fator determinante para a produção. Então, a gente pode selecionar esses óleos de acordo com a disponibilidade, praticidade e o custo deles. Mas mais estudos são necessários para que a gente possa comparar a produção utilizando a fonte de gordura de óleo de milho para determinar qual é a influência em relação à produtividade de nematóides in vitro. Esse foi o primeiro estudo realizado com a comparação da produção de nematóides entomopatogênicos em meio sólido e semissólido, e os resultados, como nós vimos, indicam que a produção utilizando o meio semissólido foi superior. Além do rendimento ser praticamente o dobro no meio semissólido, este método ele demandou uma mão de obra menor, consequentemente um menor custo, então a gente considera o meio semissólido mais adequado para que mais estudos sejam feitos visando a produção de nematóides em larga escala para o uso no controle biológico. Eu agradeço à Fundação Araucária e à CAPES pelo apoio financeiro concedido. Agradeço ao EMP e à minha orientadora Viviane Sandra Alves pela oportunidade de desenvolver esse trabalho. Agradeço também a minha companheira de pesquisa, Gabriela Donese, e agradeço meus pais, Lijamar e Antônio Carlos, pelo apoio incondicional durante toda a minha caminhada. Essas foram as referências utilizadas para essa pesquisa. E é isso, pessoal.